Fala pessoal, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia diretamente de Brasília para vocês, trazendo aí o programa Oeste Sem Filtro, trazendo as novidades e as atualizações da política aqui no nosso país. Pessoal, Gilmar Mendes, como eu já havia trazido aqui, está tentando criar uma lei que proteja os ministros do STF contra as sanções da Magnitsky. Será que é possível mesmo isso acontecer? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações que vocês vão estar me ajudando demais na plataforma e eu sempre vou estar mantendo vocês atualizados de tudo que está acontecendo na política aqui no nosso país. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendendo a criação de uma lei para blindar autoridades brasileiras de sanções internacionais. E nesta quarta-feira, alguns veículos de imprensa noticiaram que já circula entre uma ala do STF e a Advocacia Geral da União uma minuta de texto de lei que proíbe que empresas e instituições financeiras cumpram no Brasil embargos determinados por países estrangeiros. O projeto, que estaria em revisão na AGU, seria uma resposta às sanções dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes no âmbito da Lei Magnitsky. E nós conversamos com o advogado especialista em direito internacional, Davi Aragão, a respeito desse caso e fizemos a seguinte pergunta: é possível criar uma legislação nacional para blindar os efeitos da Lei Magnitsky? A gente vai acompanhar a resposta que nos foi gentilmente enviada pela equipe do Dr. Aragão. Ontem, o que nós vimos em Brasília, com o ministro Gilmar Mendes defendendo abertamente a criação de uma lei para proteger indivíduos sancionados por sanções americanas ou sanções de outros países, é mais uma cena, mais um capítulo dessa novela brasileira, onde as autoridades estão muito mais interessadas em se autoproteger, em detrimento total aos interesses do povo brasileiro. A proposta apresentada pelo Gilmar Mendes, que, segundo ele, já está articulando com o legislativo e também com o executivo para sua criação, tentaria proteger qualquer indivíduo, como o ministro Alexandre de Moraes, das sanções Magnitsky ou de sanções de outros países que eventualmente vierem a surgir. Acontece que, na prática, isso não tem efeito. Já foi tentado, inclusive, pela Europa. A Europa tem uma lei similar que, em tese, as empresas europeias não são obrigadas a cumprir sanções aplicadas por outros países. Gente, as sanções Magnitsky, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, elas não são extraterritoriais, ou seja, elas só têm efeito dentro do território americano para indivíduos, empresas, instituições americanas. Elas não atingem outras empresas. O que acontece na prática é que, se você estiver negociando com um indivíduo sancionado, você perde acesso ao mercado americano. A gente já vem falando isso aqui há muito tempo, então é uma questão de escolha. Empresas gigantes europeias, como a Total, petrolífera francesa, como a Maersk, uma empresa de transporte marítimo dinamarquesa, como a Peugeot e a Renault, que são montadoras famosas, elas optaram por não continuar fazendo negócios com o Irã por conta das sanções americanas, senão elas sofreriam sanções dos Estados Unidos, elas não poderiam mais acessar o mercado americano, mesmo com a legislação europeia protegendo elas, dizendo que elas não precisavam seguir qualquer tipo de sanção. Veja, a questão não é obrigar a aplicação de uma lei ou de uma sanção fora do território americano, é uma escolha por medo, por receio da sanção secundária, escolha que as empresas fazem. Ou eu continuo operando com os Estados Unidos, ou eu sofro uma sanção secundária por operar com um indivíduo sancionado e não posso mais acessar o mercado financeiro americano, o dólar, ou transacionar com os Estados Unidos. Qualquer empresa global, qualquer empresa séria vai preferir manter acesso ao mercado americano, e é o que aconteceu na prática na Europa, a gente viu isso acontecendo. Não vai ser diferente do Brasil. Qualquer legislação brasileira que tente blindar os ministros não vai ter uma eficácia plena, porque bancos brasileiros vão continuar preferindo operar com o mercado americano, continuar tendo acesso ao dólar, do que ter uma conta com um indivíduo sancionado. E qualquer obrigação que venha do STF, do governo brasileiro, para que bancos nacionais façam isso, desmoraliza completamente o sistema financeiro brasileiro. Pode criar uma crise ainda maior, não só com os Estados Unidos, mas globalmente. Não é a atitude que a gente quer ver, não é a atitude correta para o Brasil. Mais uma vez a gente vê o poder tentando se proteger. Para qualquer operador de direito, chega a dar arrepio ver um ministro do STF defendendo a criação de uma lei para se autoproteger. O ministro do STF era para ficar quietinho dentro do tribunal, sem se manifestar publicamente, ainda mais fazendo lobby para a criação de lei. Isso não é função, não é competência do STF, não é competência de um ministro do Judiciário, isso é competência exclusiva do Legislativo, que pode até articular com o Executivo, mas nunca com o ministro. Como é que fica a imparcialidade dele ao
ao julgar uma lei futura onde ele ajudou, ele propôs, ele articulou, fez lobby para ser criada. Há muito tempo nem existe mais justamente essa palavra, né? Independência, ou principalmente, não existe mais qualquer tipo de sinal no STF de imparcialidade. Essa é a grande realidade. Bom, mais claro que isso, impossível. Impossível. A gente fez questão de voltar esse assunto, porque ontem trouxemos a fala do Gilmar Mendes e hoje sai na imprensa que já teria inclusive um texto circulando ali na AGU e no Executivo para tentar blindar ministros do Supremo Tribunal Federal. E essa imprensa não sequer pensou em considerar, ler o texto da lei e entender exatamente isso que o doutor Aragão está nos trazendo. Porque, meu Deus, basta ler a lei, mas está aqui, pega o texto aqui. Acho que a Oeste não vai se importar. Vocês podem até reproduzir o que o doutor Aragão disse para ver se orientam, basicamente, do que está ali escrito. Mas eu acho que, na verdade, isso aí tem uma traquinagem ali, né? O ministro, ao propor ao Congresso para dizer, olha, como eu sou republicano, o Congresso isso vai fazer uma lei, como se ele não estivesse orientando. Imagina um pedido do Gilmar Mendes para o Davi Alcolumbre, um pedido do Gilmar Mendes para o Hugo Mota. É quase uma ordem, né? Meu Deus do céu, mas vamos lá. Vai ter uma traquinagem ali. É o seguinte, eles criam uma lei que não vai ter eficácia alguma, como disse o doutor Aragão. Aí eles alimentam a coisa de que lá na frente os americanos vão ignorar a lei, esse banco que não seguir a lei aqui vai ser sancionado lá, por exemplo, e vai dizer, olha, invasão à soberania brasileira, não respeitam a legislação brasileira. É uma bobagem, mas é uma bobagem que alimenta a narrativa deles. E eles não estão preocupados em resolver o problema, eles estão preocupados em arranjar argumentos para alimentar a narrativa de invasão à soberania, ataques à soberania brasileira, como o Lula está dizendo. Você para pensar o que diz o Lula, o que diz o Supremo Tribunal Federal, é exatamente a mesma coisa, com menos ou mais erros de língua portuguesa, mas enfim, é a mesma coisa. Então, quer dizer, tem ali uma ideia de criar um fato novo para só ganhar argumento novo, embora completamente ineficiente, porque a lei, de novo, está muito clara. E tem um detalhe na lei Magnitsky. Vamos imaginar que um banco brasileiro diz assim, não, eu vou abrir mão de operar no mercado financeiro americano. Tudo bem, você não vai ser atingido. Então você não pode ter cartão de crédito nenhum, porque qualquer cartão de crédito, você tem que criar uma bandeira brasileira. Essa bandeira só vai atuar no Brasil. Mas aí o seu cliente vai saber que o seu cartão não atua fora do Brasil. Mas se ele fizer qualquer operação com uma empresa europeia e esta empresa europeia atuar no mercado americano, essa empresa europeia vai ser avisada. Olha, você está dando guarida para um sujeito que está sancionado. Secundariamente, pega todo mundo. O texto dessa lei Magnitsky é um negócio tão bem feito do ponto de vista de, olha, não tem saída para você. E ela também toma esse cuidado, que é justamente para evitar essa bobagem de ataque à soberania. Não, só vale aqui. Se você quiser viver na Groenlândia sem contato com ninguém, na Antártida sem contato com ninguém, tá tudo bem, não vai acontecer nada com você. Ela não é extraterritorial, como disse o doutor Aragão, com muito mais detalhes aqui. Mas eles estão usando essa história só para dizer, olha, agora não é afrontar só a soberania brasileira, está afrontando a legislação brasileira. Bobagem, estão querendo só ganhar tempo para a narrativa, mas não cola porque as pessoas não precisam zombar da inteligência dos brasileiros. Chega disso, vamos tentar resolver o problema. E eles vão querer convencer o quê? Imagina o Lula tentando convencer o Trump dessa história agora. Imagina na conversa, seja onde for, né? Porque eles estão com medo de ir na Casa Branca. Mas vamos lá, vai explicar o quê para o Trump? Ele vai falar, escuta, você está de brincadeira comigo? É isso aí. Eles estão liberados para visitar, por exemplo, a cidade de Nova York, no Maranhão. Pronto. Olha, aqui no Brasil eles podem fazer o que quiserem, como tem feito. Mas não vai mais poder passear em Nova York o ministro Barroso. Pode ficar chorando, pode ficar reclamando, né? Está até descuidando da sobrancelha, tão triste que ele está, mas não vai para Nova York, ponto. Ana, a gente foi buscar a ajuda de um profissional para tentar entender se seria possível aí criar uma legislação brasileira para, de alguma forma, driblar a Magnitsky, que a gente trouxe aí a resposta do doutor Davi Aragão. Agora, tem um outro ponto, né? Por que Gilmar Mendes resolve entrar em campo assim e fazer, como bem disse doutor Aragão, um lobby com o legislativo para tentar costurar aí uma legislação anti-embargos? Ô, Paula, sabe qual a pergunta que eu tenho? O que tinha na água do Gilmar Mendes? Porque não é possível um adolescente de 15 anos saberia tudo isso que o doutor Aragão disse de maneira
acadêmica, formal. Pelo amor de Deus, que vergonha! Um ministro da Suprema Corte achar que as sanções da Lei Magnitsky elas são extraterritoriais. Nós estamos falando isso desde fevereiro, quando eu mencionei a Lei Magnitsky aqui. Foi a primeira vez que eu mencionei em fevereiro, porque eu ouvi em janeiro, em Washington, de um grande articulista do Partido Republicano que me alertou. Eu acho que a Lei Magnitsky pode dar certo no caso do Alexandre de Moraes. E aí nós sempre discutimos a Lei Magnitsky, ela tem sanções para os Estados Unidos e todos aqueles que têm relação com os Estados Unidos, eles podem escolher. Eu quero ficar de mãos dadas com os Estados Unidos, então eu não vou mexer aqui nessas sanções, não. Os Estados Unidos não me interessam, então deixa essa Lei Magnitsky para cá, eu sou da turma do Foro de São Paulo, vou dar de ombros, eu nem moro nos Estados Unidos, eu não tenho contato com os Estados Unidos, eu não opero usando absolutamente nenhuma tecnologia americana ou contatos que usem a tecnologia americana. Tudo bem, então, olha, é vergonhoso, porque o ministro ou o Congresso, quem quer que seja, eles podem fazer as leis que eles bem desejarem. A Lei Magnitsky Global não é extraterritorial, não atenta contra a soberania de absolutamente nenhum país. Brasil, Canadá, que é aqui do lado, que faz fronteira, México, ninguém. Os Estados Unidos aplicam as sanções para os Estados Unidos da América. Aqui, aqueles que têm relacionamento com os Estados Unidos, eles podem escolher. Então, Paula, é vergonhoso. É vergonhoso. Além disso que o doutor Aragão disse, se uma lei dessa passa, como é que fica a imparcialidade de um ministro? Bom, imparcialidade, na verdade, é uma palavra que eles não conhecem há bastante tempo. Agora, olha, pessoal lá, o staff, né, os secretários do ministro Gilmar Mendes, precisam dar uma olhada nessa água aí, porque está deixando um pouco perturbado da cabeça. É isso aí, pessoal. Realmente é uma vergonha ver esse STF, que não é para estar fazendo esse tipo de coisa, esses tipos de situações, igual criar uma lei para proteger a eles mesmos. Eles querem só se proteger, nunca foi sobre a Constituição, nunca foi sobre a democracia, é somente para o interesse deles. Só ainda quero deixar mais uma notícia aqui para vocês sobre o Itamaraty. Itamaraty quer evitar provocação em encontro de Lula e Trump e separar comércio de política. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quarta-feira que o governo Luiz Inácio Lula da Silva está empenhado em aproveitar a chance de reunião de trabalho com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sem cair em provocação ou confrontação estéril e mantendo uma separação entre assuntos políticos e comerciais. Isso é o que ele pensa, né, pessoal? Porque com certeza não vai ser só isso que vai ser pautado. Não é só sobre taxação e não é só sobre comércio. Com certeza não vai ser só isso. Trump com certeza vai falar de todas as atrocidades, vai jogar na cara do Lula, principalmente se o encontro for presencial. Mas é o que nós achamos que não vai ser, porque o Lula é um covarde. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido até o final do vídeo. Mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem as notificações, que vocês vão estar me ajudando demais aqui na plataforma. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.